Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Poliana e o meu grupo vai falar um pouco sobre o trabalho do assistente social na esfera estatal e seus desafios, né? Os desafios que a nossa profissão ela vai enfrentar, né? Com as novas expressões da questão social, resultado dessa transformação, né? Dessa sociedade capitalista contemporânea que vivemos. E também o aprofundamento, né, da desigualdade social, desemprego estrutural e outros fatores que a gente vai se deparar nessa nossa caminhada. Analisando a profissão e o desafio do projeto profissional na esfera estatal e no sócio, na nossa dinâmica sócio-histórica, desculpa, que desenvolvemos o exercício da nossa profissão. A partir disso, vamos pontuar algumas dimensões, algumas premissas que orientam a análise do serviço social inserido na dinâmica da vida social e a relação extensa entre o Estado e a sociedade, né? A primeira premissa é que toda profissão, elas são construções históricas. Então, a partir da história, quanto mais a história se desenvolve, essas profissões elas vão ganhando significado nessa sociedade que ela está inserida, na qual ela está inserida. Por isso, é importante entender as dimensões sociopolíticas do serviço social na origem da organização da profissão. As condições profissionais do serviço social foram criadas a partir dessa expansão, né, da sociedade capitalista. A gente vem a partir disso, né? Embora a Igreja Católica ela tenha tido um papel singular e também importante na gênese da nossa profissão, é a partir do final da Segunda Guerra Mundial que a nossa profissão, né, vai ter um crescente maior no espaço. Por quê? Acontece depois, né, a aceleração industrial, também tem o processo das imigrações, campo, cidade, né? E também os questionamentos que a classe trabalhadora ela vai começar a ter. Então, ela vai questionar o Estado, o empregador, e ele vai querer respostas, né, sobre esses questionamentos. E é esse processo da crescente, né, que vai abrindo mais espaços ocupacionais para o serviço social, que vai gerando muito, como disse, mais espaços para que a gente possa desenvolver a nossa profissão. A segunda premissa é sobre a particularidade do serviço social como uma profissão e de intervenção nos processos, né, ligados ao enfrentamento da questão social e suas agudas manifestações. Então, esse segundo ponto vai falar mais do caráter particular do serviço social quanto os enfrentamentos das questões sociais. A fala de Poli nos leva à terceira premissa, que é referente ao fundamento da profissionalização do serviço social, referente ao espaço socioocupacional, com a determinada dinâmica que surge no sistema estatal, com relações com a classe social e suas distintas frações, que transformam os efeitos da questão social em objeto de intervenção continuada e sistemática por parte do Estado. É aonde estabelece um lugar específico do serviço social na divisão social e técnica do trabalho, através do próprio mercado de trabalho, que vai acabar buscando profissionais capacitados para a formulação e implantação das políticas sociais, ao qual o assistente social busca dentro das políticas públicas, principalmente nos programas e serviços com respostas mais próximas e imediatas. E nos acaba levando para a quarta premissa, que é centralizada no Estado, com análise das políticas sociais, que significa reduzir ao campo de intervenção estatal, uma vez que
para acabar realizando esse dentro dos organismos governamentais e privados, restabelece relações completamente que acabam virando conflituosas, colocando confronto em disputa de necessidades, interesse e de forma de representação das classes e dos seus segmentos. Com isso, se leva a mais uma quinta premissa, que é a reflexão sobre o trabalho do assistente social na esfera estatal, remetendo necessariamente ao tema da relação, ao mesmo tempo mútua, que muitas vezes divergente e contraditória entre o Estado e a sociedade civil, uma vez que o Estado ele não sabe separar algo da sociedade e do próprio Estado, que ele é um produto que não busca uma relação que vai transformar as diferenças sociais do contexto histórico. E a última premissa destaca a questão de observar o tratamento do Estado, que é o Estado capitalista, sabendo que o governo fala pelo Estado, que acaba gerando conflito com grandes implantações políticas, porque eles não sabem a diferença entre o social e o não social. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar sobre o serviço social, o trabalho profissional e as transformações recentes nas esferas estatal e societária. Nos anos 1990, vivencia-se um cenário de crise de reorganização do capitalismo, ou seja, uma reforma gerencial do Estado, em que não se tinha só no Brasil, se tinha a escala internacional, e podemos caracterizar como uma época de regressão de direitos e de democratização. É mencionado no artigo que, de um lado, se tinha um processo de retirar e apagar direitos como uma reforma conservadora do Estado e da economia, em que esses direitos já eram assegurados pela Constituição de 88. Por outro lado, se tinha um esvaziamento da própria noção de direitos, se tinha o objetivo de transformar essa noção de direitos em uma noção de privilégio do usuário. Ou seja, o usuário não é visto como um ser assegurado de direitos. Podemos observar que essas são características do neoliberalismo, onde não é interesse do Estado se responsabilizar por políticas sociais, onde reafirma o individualismo, exclui a coletividade e não se leva em consideração as desigualdades sociais. Nós, como classe trabalhadora, como assistentes sociais, sentimos esses impactos dessas mudanças, pois atinge diretamente o exercício profissional e o cotidiano profissional. Essas transformações das condições estruturais do capitalismo se expressa por meio de terceirização, subcontratação, trabalho temporário e diversas outras formas de precarização e informalização das relações de trabalho. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre o serviço social, o trabalho profissional e transformações recentes na esfera estatal e societária. Os anos 90 foram um palco de um complexo processo de regressão no âmbito do Estado e da universalização dos direitos, se contrapondo ao processo de democratização política, econômica e social em nosso país. É importante frisar também que tudo isso estava acontecendo num contexto de crise e reorganização do capitalismo em escala internacional, principalmente com a ascensão do neoliberalismo, né, através desse novo conceito de como funcionaria o capitalismo. Então, assim, é um momento que se presencia os processos de redefinição dos sistemas de proteção social e da política social que emergem nessa conjuntura, e pelas novas formas de enfrentamento da questão social, com grandes mudanças e rebatimentos nas relações público-privado. A gente está passando por um período de reforma e de um novo olhar do Estado, um novo olhar que o Estado tem sobre a proteção social e a questão de meios das políticas sociais para combater a questão social. A gente vai observar o processo de destituição dos direitos, que vem no rastro de uma reforma conservadora do Estado e da economia, como consequência do que eu tinha falado antes, né, da questão do neoliberalismo no Brasil, e sua política privativa e terceirizada. Aí, como o Estado está olhando dessa forma para as políticas sociais e destituindo direitos, a gente vai ter uma crescente
de sucateamento de serviços públicos, de ofensiva sistemática contra os novos direitos consagrados na Constituição de 1988, a partir da ampla mobilização de forças sociais que lutam pela democracia, sociedade e do Estado no Brasil. De um lado, a gente está vendo, né, o Estado, vamos falar assim, massacrando a questão dos nossos direitos consagrados na nossa Constituição, está tendo toda essa reforma por causa do neoliberalismo. E do outro, além dessas destituições desses direitos, o que está acontecendo é o esvaziamento da própria noção de direitos, relacionando a uma suposta desnecessidade de tudo que é público e estatal, gerando uma noção de que direitos são privilégios e não assegurados por lei. Frisar também que esse ideário neoliberal, ele vai interferir em todos os campos profissionais, mas principalmente do serviço social, que é o que a gente vai dar ênfase hoje. No âmbito estatal, o retraimento das funções do Estado e a redução dos gastos com as políticas sociais universais vem contribuindo para o processo de desresponsabilização em relação às políticas sociais e consequente retrocesso na consolidação e expansão dos direitos sociais, que foi o que eu estava explicando, que o Estado ele começa a recuar dessa responsabilidade, né? Aí eu vou retomar a dizer que os processos de reestruturação produtiva atingem também o mercado de trabalho da assistência social, porque a gente vai ter a redução de postos governamentais e principalmente federais e estaduais, e a sua transferência para os municípios em virtude dos processos de descentralização e municipalização dos serviços públicos. Intensificam-se os processos de subcontratação de serviços individuais do assistente social. A gente vai ver muita criação de ONG, de projetos, e entre outras tarefas, né, desse cunho. Mas é muito importante que a gente entenda o agravamento de tudo isso, porque as ONGs, os projetos e entre outras coisas não comportam acompanhamento, então se tornam ações pontuais. No quesito de... A maioria dos projetos, né, são criados em um cunho mais assistencialista e acaba distanciando o papel do assistente social com o usuário. E isso é consequência justamente do governo, porque as pessoas elas começaram a se preocupar com uma obrigação e uma responsabilidade que deveria vir do governo e que não vem mais. Olá, boa noite. Meu nome é Aline e vou continuar com o trabalho. A partir dos anos 90, o campo das políticas sociais e de luta por direito ficou muito mais complexo, especialmente se considerarmos que, apesar de todos os desmontes e desmanches que vem atingindo a esfera estatal, o Estado permanece sendo a forma mais efetiva de operar na defesa dos direitos. Para refletir melhor sobre o trabalho na esfera estatal, é preciso considerar, além do âmbito executivo, os poderes judiciário e legislativo, nos quais os assistentes sociais também se inserem. No caso da esfera judiciária, os assistentes sociais podem contribuir para o acesso à justiça e aos direitos em meio à barbárie que permeia a realidade social e que chega nesse espaço socioocupacional fragmentada, geralmente por demandas individuais. Tudo isso necessita ser pensado tendo a perspectiva, a apropriação das bandeiras da justiça e dos direitos enquanto os meios de estratégias em direção à possibilidade de justiça social, que implique na equidade, socialização da riqueza, na universalidade do acesso a bens e serviços que possibilite e garanta a desigualdade, dignidade do ser humano. A participação dos agentes sociais no poder legislativo é muito pequena, mas vem se colocando em uma crescente. Os profissionais que atuam nessa área formulam projetos e leis, reafirmando o compromisso ético, político da profissão, que deve e pode se manifestar na luta pelos direitos universais. Vou citar aqui 2 elementos do desafiante trabalho cotidiano dos assistentes sociais na esfera estatal. Vou iniciar falando sobre o caráter disciplinar intersetorial do trabalho no campo das políticas sociais. Bom, o texto destaca que é cada vez mais comum e necessário o trabalho compartilhado com vários profissionais nos diferentes campos. É um trabalho que perpassa as políticas sociais, se insere nas atividades sociojurídicas, que impõe novas experiências para os assistentes sociais, possibilitando fazer articulações na perspectiva de formar equipes profissionais especializadas para atender às demandas, buscando colaborar com os saberes e conhecimento de suas áreas. Vou citar aqui o Código de Ética, capítulo 3, das Relações dos Assistentes Sociais e Outras Profissões, o artigo 10, que fala que é dever do assistente social
incentivar sempre que possível a prática profissional interdisciplinar. Então, portanto, o trabalho interdisciplinar e intersetorial é fundamental e estratégico dentro das possibilidades de fazer articulações em torno de pautas e projetos nas áreas governamentais, organizações coletivas e sociedade civil. Um outro ponto que vou destacar é o desafio de recuperar o trabalho de base junto com a população. O trabalho junto com os movimentos populares vem enfraquecendo nas instâncias coletivas e cedendo lugares para as formas institucionais. Sem que haja o abandono desses espaços institucionais, é preciso combinarmos ações coletivas com participações populares a fim de manifestar novas visões, expectativas, necessidades e reivindicações, pois os grandes avanços dentro dos espaços públicos só serão possíveis com a boa articulação em conjunto com organizações governamentais e não governamentais. Apesar de todos os obstáculos encontrados no trabalho profissional, os assistentes sociais vêm construindo uma história de luta e resistência, dando continuidade ao projeto ético-político do serviço social no exercício de sua profissão.